Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal RM Engenharia. Eu sou o engenheiro civil Ricardo Mendonça, especialista em estruturas e fundações e mexo com regularização de imóveis. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que a gente deve saber para ter um custo, um valor daquele imóvel, o que a gente tem que saber para a gente poder calcular o custo de uma obra. Muita gente me pergunta, Ricardo, eu quero saber mais ou menos o valor de uma obra, né? Nesse vídeo de hoje eu não vou trazer um custo de um valor por metro quadrado, mas mais ou menos eu vou falar o que a gente tem que saber antes de começar a construir, né? Então a primeira coisa eu coloquei aqui terreno. Então, no caso, quando a pessoa já quer construir, ela já tem o terreno em vista, já comprou o terreno, está comprando o terreno. Então, primeiramente, a pessoa já tem o local, né? Quando eu falo terreno, ela já tem o local onde quer construir. E isso é muito importante, porque o local onde ela quer construir, de uma certa forma, vai mostrar o valor daquela obra. Por exemplo, se for construir em condomínio fechado, condomínios fechados, eles têm um padrão de construção, né? Tem uma área mínima para construir, então esse valor isso já interfere no valor. Então, se eu construir um condomínio fechado, esse condomínio aqui tem que ser no mínimo 200 metros quadrados. Isso já interfere. Então, uma casa de 200 metros ela é mais cara do que uma casa de 100 metros. Então, assim, o tamanho da casa ele tem um custo. Então, o terreno onde você está vendo para comprar, ele tem essa questão, né? Então, eu quero um terreno numa rua pública. Ok, aí na rua pública não tem isso, você faz o tamanho que você quiser. No tamanho que você quisesse, né? Respeitando a taxa de ocupação. Se você ainda não assistiu o vídeo da taxa de ocupação, acessa aqui no canal RM, a gente fala sobre taxa. Mas eu quero dizer o seguinte, quando você compra numa rua pública, você não tem uma área mínima para construir. No condomínio fechado você tem, então isso é um diferencial. E você tem os projetos. Quando eu falo projeto, o que acontece? Esses projetos ele vai abordar o custo de um material. Por exemplo, o arquitetônico ele vai abordar o tamanho. É onde que vai entrar. Eu quero uma casa de 100 metros, eu quero uma casa de 200 metros, eu quero uma casa de 300 metros, eu quero uma casa de 400 metros quadrados, uma casa de 2 pavimentos, uma casa de 1 pavimento. Então, no arquitetônico é onde você vai definir tudo como você quer a sua casa. Eu quero casa com piscina, eu quero casa sem piscina, eu quero área gourmet, sem área gourmet, eu quero o home TV, que está usando bastante hoje em dia, que é como se fosse um cinema. Então, isso tudo vai definir, isso tudo é visto no arquitetônico. E a partir do arquitetônico, vou pegar uma outra cor aqui, a partir do arquitetônico, a gente parte para os outros projetos, que é o estrutural, que é o estrutural fundação, o elétrico e o hidráulico. Então, por exemplo, a partir do arquitetônico a gente vai trabalhar o estrutural. O estrutural também ele tem um custo. Então, por exemplo, se no arquitetônico você define o que é um pé direito duplo, isso vai interferir no estrutural. Aí, no caso, o pilar é um pouco mais robusto, as vigas são um pouco mais robustas, porque o pé direito é mais alto. Então, isso tudo interfere. Eu quero trabalhar com viga em balanço. O que é viga em balanço? Viga em balanço você tem uma viga e laje em balanço, né? Você tem uma laje, né? Aqui está o corpo da casa, essa laje passa para fora, essa laje ela não tem apoio, ela está ali meio que flutuando. Isso tudo interfere, isso está usando muito hoje em dia, né? A questão de laje, vigas em balanço. Isso usa bastante e isso fica cada vez mais caro dentro do projeto estrutural. Você gasta mais concreto, gasta mais ferro. E você tem hoje também o elétrico.
O elétrico também hoje, o elétrico também, eu vou colocar aqui, ele está junto com automação. Ele está usando muito hoje projetos de automação. O que é projeto de automação? Projeto de automação é você tem em sua casa, se chegar aí, liga a luz, apaga a luz, abre a janela, fecha a janela, abre a cortina, fecha a cortina, e você controla isso pelo telefone, né? E, então assim, e claro que isso vai cada vez mais encarecendo a obra. Aí você tem o hidráulico também. O hidráulico hoje, a maioria das casas hoje estão fazendo casas com água fria e água quente. E a água quente também, de uma certa forma, ela encarece o valor da obra, né? Então onde que entra essa questão? E também você tem hoje o projeto de ar-condicionado. Então, é uma coisa que muita gente fala assim, um dia eu cheguei para um cliente e falou, vamos fazer um projeto de ar-condicionado. Eu não faço, né? Quem faz é um engenheiro mecânico. Não, eu não quero projeto de ar, se eu pôr ar-condicionado eu vou pôr depois. Só que hoje sai mais barato você já prever os pontos de ar do que você já está morando na sua casa há alguns anos e você tem que quebrar o dreno, fazer toda a questão. Então sai muito mais barato hoje você ter um projeto de ar-condicionado. Então o que acontece? Esses são os projetos, esses são os pontos que você tem que ver. Que independente do tamanho da sua casa, esses são os pontos importantes. O arquitetônico, o estrutural, a fundação também, porque através do estrutural a gente vai ver a fundação que vai, porque o peso vai todo para a terra. Então a gente tem que ver essa fundação. Então, se a casa é mais pesada, a fundação é mais robusta. Se a casa é mais leve, a fundação é um pouco menos robusta. Temos o elétrico, o hidráulico, o ar-condicionado e a automação. A automação hoje, ele está sendo opcional, né? Então assim, hoje a automação, assim como o ar-condicionado foi um projeto opcional, a pessoa fazia a casa, depois eu vejo o ar-condicionado. Hoje o ar-condicionado a pessoa já está fazendo. A automação hoje está sendo opcional, porque você tem automações através da internet. Eu não vou dizer o nome por questão do YouTube, mas hoje você tem várias automações. E tudo isso tem a questão da mão de obra. Então, assim, se você quer algo um pouco mais um pouco mais detalhado, então você vai ter que ter uma mão de obra um pouco mais especializada. E mão de obra cada vez mais especializada, ela se torna mais cara. Então, assim, quando você for ver o custo da sua obra, você tem que pensar nisso aqui. Você tem que pensar no tamanho da sua obra, e o tamanho da sua obra vai te definir o resto. Então, aí você vai ver. Então, esses são os pontos importantes. Antes de eu passar valores para vocês, olha, o metro quadrado é tanto. Então se eu fizer uma casa de tantos metros, eu vou gastar tanto. Mas às vezes dá para fazer uma casa um pouco maior que aquele valor que você tem, onde 500 projetos, entendeu? Então isso aqui tudo são pontos importantes para a gente poder começar a fazer um custo para a sua obra. Então nos próximos vídeos no próximo vídeo eu vou trazer um valor para a gente poder trabalhar em cima desse valor e a gente começar a entender um pouco o custo de uma obra. Então eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. Deixa aquele joinha, deixa aquele comentário aqui com as suas dúvidas. Ajuda o canal aí demais. Agradeço a todos e até a próxima.